E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola. Nossa primeira rodada já foi, vamos trazer o que deu certo, o que deu errado, e também mostrar a nossa escalação para a próxima rodada, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, vamos começar falando dessa primeira rodada, né, que passou. Foi uma rodada ruim pra gente, vamos confessar. Foi uma rodada ruim. Alguns fatores foram determinantes para isso, que foi falta de atenção por parte minha, falta de convicção em algumas ideias, e talvez eu tenha inventado um pouquinho, né? Talvez um pouquinho eu tenha inventado, mas também houveram coisas positivas, né? Principalmente a parte do desarme ser mais valorizada, eu estava certo, o desarme foi muito importante para essa primeira rodada. Porém, alguns jogadores não estiveram à altura da aposta, né? Principalmente, vamos destacar o Nathanael. Ele fez 2,70. O Galo, para mim, foi uma grande decepção para essa rodada. E também outra decepção para mim foi o Eric Pulga. Esperava um pouquinho mais dele, era o nosso reserva de luxo. Ele entrou ainda, né? Mas fez apenas 2,70. Porque nosso atacante titular era o Batalha, lá do Juventude, essa foi a posição que eu acabei de falar que errei. E também vocês podem ver, isso aqui é um caso que não pode acontecer, né? Essa desatenção de não conseguir escalar um reserva que vai jogar. Eu tinha escalado o Ranieri de titular e o Martins de reserva, né? Só que nenhum dos dois entrou. Eu não esperava isso do Corinthians, né? De nenhum dos dois entrar. E isso acabou prejudicando bastante a nossa pontuação, né? E também o caso do goleiro do Juventude, né? Eu tinha escalado o Marcão deixou de ficar provável, foi o Gustavo, e depois trocaram de novo pro Marcão. E não acabei não me atentando a isso, né? Não, acabei me atentando a essa troca. Então isso acabou prejudicando bastante a gente, porque o Marcão acabou fazendo uma grande pontuação, podia estar com 57 pontos agora, o que já ia adiantar muito. E acabei trocando o Tite pelo Léo Ortiz. Eu não deveria ter feito isso, eu falei na análise que esse é um jogo para ambas marcarem, e realmente isso aconteceu. Mas em uma desconfiança minha com o Fortaleza, eu acabei tirando. Mas pode ficar tranquilo que nas próximas rodadas eu vou ficar mais confiante em mim mesmo. E vou. Tudo que eu falar no vídeo vai estar na minha escalação, tá bom? Mas então, bora pra escalação. Pra nossa escalação pra segunda rodada. Bom, gente, voltando pro nosso campinho, começar a nossa nova escalação. Vocês podem perceber que nosso time valorizou apenas duas cartoletas e meia, tá? Foi bem pouco. Muito porque eu escalei o goleiro errado do Juventude e também o Raniel e nenhum Martinez entrou. Então eles não agregaram nada, né? Além de alguns jogadores desvalorizarem, tá bom? Mas bom, bora começar. Vida nova. Vamos tentar fazer essa segunda rodada perfeita para a gente conseguir recuperar esse atraso, tá bom? Começando pelo goleiro, vamos ser bem rápido aqui, tá bom? É, o goleiro John é uma grande aposta para a rodada, ele tá meio caro, então se você tiver valorizado bastante, é uma boa, porque nessa segunda rodada você tem que apostar em jogadores valorizados, tá? Não pega jogador que nem o Fábio, que tá bem desvalorizado, não vai dar certo, porque ele vai precisar de muito ponto para valorizar, diferente dos valorizados, né? Então temos o John, se tiver muita cartoleta, é uma boa. É, temos o Everton do Palmeiras, que está bem valorizado contra o Sport, tá bom? E temos o Matheus Dunelli, que vai ser minha escolha. Por quê? Ele está valorizado, tem um confronto favorável contra o Vasco da Gama, diferente, e vai jogar em casa, né? Diferente do Palmeiras, né? Que vai jogar fora de casa contra o Sport. E também ele é uma opção mais barata do que o John, né? Aí você deve estar se perguntando por que não tá o Hugo Souza, é porque o Hugo Souza está lesionado, tá? Então, durante um mês, 2 meses, o Hugo Souza não vai vir pro Cartola por causa de lesão. Então, Matheus Donelli, nossa primeira peça da escalação. Falando da nossa zaga,
É, continuando com os jogadores valorizados, temos grandes opções. Não grandes opções assim, não, tá bom? Mas opções razoáveis, tá? Porque vocês podem ver aqui, os melhores zagueiros estão desvalorizados, tá? E o próximo que não está desvalorizado, que é o Alan Franco, ele vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, que eu acho difícil saírem lá sem tomar um gol. Então, eu vou começar com o Liam, tá? Zagueiro do Atlético Mineiro. São Paulo veio decepcionando na primeira rodada, tá? Não fez nenhum gol contra o Sport em casa. Então nada me faz crer que eles vão fazer algo contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? Que vem se mostrando uma equipe muito forte em casa, né? O Atlético Mineiro que também foi uma decepção, né? Um duelo de decepções. Mas eu confio muito mais no potencial do Atlético Mineiro para vencer esse jogo e também para vencer sem tomar gol, tá bom? A outra opção vai ser o Tite do Fortaleza. Eu já era para eu ter escalado ele na rodada passada. Ele foi bem, razoavelmente bem, né? Ele só teve dois desarmes e o SG. Mas o Tite tá valorizado, então não vai precisar de tanto assim para valorizar. Ah, e contra o Mirassol é um bom confronto pro Fortaleza, né? O Mirassol é a equipe mais frágil do campeonato, né? Perdeu na estreia contra o Cruzeiro. Eles foram melhor do que eu esperava, mas mesmo assim, contra o Fortaleza. Dessa vez eu vou confiar no Fortaleza. Espero que eles não me decepcionem. Mas tem outras opções, tá? Temos o Mikael, o Palmeiras. ah, o Léo Ortiz já fica um pouco complicado por causa do, do, da desvalorização dele contra o Internacional. E também temos. Cadê? Tínhamos o Léo Pereira antes, mas infelizmente ele saiu lesionado do jogo. Então a gente não sabe se ele vai jogar na próxima rodada contra o Vitória no Barradão. Então acho que essa dupla é ideal para valorizar e também para pontuar, tá bom? Essa segunda rodada a gente vai tentar mesclar mais, né, essa pontuação junto com o potencial de valorização, né? Na primeira rodada a gente tentou pegar um negocinho mais barato, mas para valorizar mais. Nessa a gente consegue mesclar um pouco, né? Agora de laterais. Temos o William do Cruzeiro que fez incríveis de 20 pontos contra o Mirassol. Deu duas assistências, conseguiu muitos desarmes. Então, ele valorizou quatro cartoletas. Então, impressionante esse número. Mas eu não vou escalar ele. É, vou escalar o Bernabé do Internacional, tá? Não, Bernabé não. O Aguirre do Internacional. Tá valorizado, vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Cruzeiro agora a gente vai enfrentar uma equipe realmente boa, diferente do Mirassol. Se você tiver cartoleta, obviamente tem o Bernabé, que está bem valorizado também e pontuou muito bem contra o Flamengo, sem o SG, tá? Muito bom lembrar disso. Fez 12,50 apenas com desarmes, praticamente. E, bom, essa é uma grande opção também, além do Aguirre, né? Se você quiser dobrar os dois também, não, nada contra. Mas a nossa outra opção para lateral direita, eu vou colocar isso, achei. É o Vitinho do Botafogo. O Botafogo conseguiu sair do jogo contra o Palmeiras sem levar gol fora de casa, então isso já demonstra uma solidez defensiva boa, tá? Ele está valorizado, como vocês viram. Ele está em 2,47, ele valorizou e pontuou 10,70 contra o Palmeiras. Claro, muito impulsionado pelo SG, mas fez 5 pontos fora do saldo de gols. Então, muito bom. E também temos outra opção, como o Mike, tá? Ele está valorizado também. Temos o Tinga contra o Mirassol. Ele está ainda mais valorizado, mas eu não quero dobrar o Fortaleza na zaga.
tá? Acho que já é um pouco demais. Ah, e se você quiser inverter, por exemplo, o Tite por um jogador do Botafogo, você pode fazer isso também, tá? Você pode vir aqui e colocar cadê? O Jair do Botafogo. Eu acho que ele não tá como provável agora, mas muito provavelmente ele vai jogar. Vai ser ele ou o Bastos, tá? O Bastos tá voltando de lesão, então não tenho tanta certeza se ele vai acabar jogando. Então, de momento eu fico com o Tite na zaga. Mas bora para o nosso meio-campo. Bom, no meio-campo temos opções limitadas de novo, principalmente porque todos os jogadores caros desvalorizaram e desvalorizaram um monte. Principalmente o John Arias, que desvalorizou 3,40 e o Alan Patrick 2,93. Então, evitem esses jogadores muito desvalorizados, tá? Se tiver 0,1 desvalorizado, eu acho uma boa, tá bom? É, se o jogador for bom, obviamente, for uma boa opção. Então, não se prendam tanto assim também a essa valorização. Óbvio que é um bom indicativo de quem colocar ou não, tá? Mas bom, o primeiro vai acabar sendo um jogador que não está como provável, se eu não me engano, tá bom? Que vai ser o Breno Bidon do Corinthians. Ele não está como provável no momento, mas ele acabou valorizando 3 cartoletas, pontuou 12,20 e é uma ótima opção ofensiva contra o Vasco da Gama, né? Que não é um time tão sólido e vai jogar em casa, né? O Breno Bidon. É uma ótima opção. Provavelmente ele vai jogar titular, tá bom? Mas caso ele não jogue, eu aconselho vocês utilizarem o Carrídio no time de vocês, porque é outra ótima opção ofensiva do Corinthians e são jogadores meio parecidos assim, e os dois participam bastante do ataque, não participação de assistência, de chute no gol, ou às vezes até fazendo um gol, é uma boa, tá bom? O nosso outro meia, vamos voltar aqui e colocar provável de novo, já está. O nosso outro meia vai ser o Lucas Evangelista, tá bom? É, ele fez 5 pontos contra o Botafogo. Não é uma grande pontuação assim, mas ele está valorizado. Vai jogar contra um time mais fraco dessa vez. Tudo bem, vai jogar fora. Mas ele pontuou bem, até que pontuou bem com desarmes. Então, 3 pontos dos 5,10 dele são de desarme. Então, é uma boa, tá? E provavelmente o Sport vai ser um pouco mais pro jogo. Então, ele vai acabar participando um pouco mais, tá bom? É, nossa outra opção vai acabar também sendo. Essa última posição, eu estou em dúvida entre basicamente 3 jogadores. Um é um Barreal, que está bem valorizado, e por isso talvez eu acabe optando por ele. Ele fez o gol contra o Vasco, mas fez um desarme também, mas não passou muito disso, né? A pontuação além do gol, né? Não fez muitos chutes, então. é, Pode ser que é uma aposta que talvez não se pague tanto assim, mas eu acho que, se não me engano, pelo que eu vi, ele vai precisar de 3 pontos para valorizar. Então não é tanto assim. E contra o Bahia, que tem um estilo de jogo meio aberto, pode ser que ele acabe pontuando mais ainda, né? Então, ele é uma boa opção. Temos o Gregory também contra o Juventude. Eu gostaria de colocar um jogador do Botafogo mais ofensivo? Gostaria, tá? Mas infelizmente o Savarino não está aqui como provável, o Marlon Freitas não está desvalorizado, o Santiago Rodrigues, que estreou no Campeonato Brasileiro, não fez uma boa partida também, desvalorizou. O Patrick de Paula está um pouco valorizado, mas eu acho que não vale tanto a pena assim. Eu prefiro escalar o Greco, né? Se eu for escalar alguém no Botafogo. E a outra opção para o meio vai ser o Paul Fernandes, né, que deu uma assistência no jogo contra o Fluminense, tá? Dentre esses, eu acho que o Paul Fernandes é o mais arriscado, tá?
É o que menos valorizou também. Mas contra o Mirassol, pode ser que valha a pena colocar ele pela defesa do Mirassol não ser aquelas coisas, né? Então pode ser que ele acabe participando de mais gols. Mas acho que de momento eu vou estar colocando o Barrial, tá bom? Então esse vai ser o nosso meio. Lucas Evangelista, Barrial e Breno Bidon, tá? Não se assustem com o Breno Bidon aqui, por enquanto, né? Porque faltam 4 dias ainda. Mas vamos para o nosso ataque. Bom, nosso ataque vai ser uma coisa bem simples assim, né? Jogadores valorizados, obviamente, e jogadores com potencial de fazer gols e participar bastante do ataque. Então vamos já começar com o óbvio, que vai ser o Rony. Ele participou bem do jogo contra o Grêmio, fez o seu gol, deu chutes, teve faltas sofridas. Então, ele é uma boa opção, tá bem valorizado. Tô repetindo isso muitas vezes, né, pra mudar na cabeça de vocês. Não sai da cabeça que vocês têm que escalar jogadores valorizados, tá bom? Esse é o recado do vídeo. Mas, bom, outro atacante que pra mim vai ser uma ótima opção, por mais que não esteja tão valorizado assim, apenas 0,05, é o Igor Jesus do Botafogo, né? Vocês acham que você tem que escalar alguém do Botafogo para a posição de ataque? O Igor Jesus fez 7 pontos sem fazer gol, então é uma boa opção. Deu 5 finalizações contra o Palmeiras, além de sofrer faltas também. Então, ele é uma grande opção para se escalar. Então, é, é uma chance de gol, porque vai estar jogando em casa contra um time mais frágil, que é o Juventude, por mais que o Juventude não tenha tomado o gol do Vitória, mas jogou em casa também, um outro contexto, né? É, E o Botafogo vai se lançar mais pro ataque, obviamente, né? Então a chance dele participar mais de um gol é ainda maior nesse jogo. E a outra opção vai acabar sendo o Lucero, fez o gol contra o Fluminense, e eu acredito que vai fazer gol de novo contra o Mirassol, tá? Ele é batedor de pênalti, se eu não me engano, do Fortaleza. É um grande goleador no Fortaleza, tá? Um ótimo jogador. E que bom, ele não fez muito além do gol dele, ele não fez muita coisa no jogo, tá? Vamos ser sinceros. Mas ele também não vai precisar de muita coisa para valorizar. Então, é, eu acho que é uma boa escalar nosso menino Lucero. Temos outras opções aqui, com o Gabigol, que fez gol também já, que eu acabei trocando, infelizmente. Temos, quem sabe, o Michael do Flamengo, contra o Vitória, talvez. Temos o Marinho como uma opção do Lucero. E temos o Guilherme também contra o Bahia. Ah, e também era pra estar aqui, mas esse jogo tá. Ah, não, ele tá aqui. Esse vai ser o nosso reserva de luxo. Tá dando um spoiler aqui. É, esse vai ser o nosso reserva de luxo, o Lúcio Rodrigues, tá bom? É, bom, gente, voltando, deu aquele mesmo probleminha do primeiro vídeo. É, o Lúcio Rodrigues vai ser o nosso reserva de luxo. É, um grande jogador. É, participou bastante do jogo contra o Corinthians sem fazer gols. Ele fez uma pontuação de 6 pontos. E vai jogar contra o Santos. Então vai ser um jogo bem aberto. E o jogo trocou o Barreal pelo Paul Fernandes por algum motivo. Acho que o jogo quer me dizer alguma coisa. Não sei não sei o que tá acontecendo. Mas bom, Lúcio Rodrigues, potencial bom para marcar o seu primeiro gol esse ano no Brasileirão. Participar bastante do ataque, então acho que é uma boa opção para reserva, tá bom? São 4 grandes atacantes, né? Quatro jogadores que pontuam bastante além do gol, tirando o Lucero. O Lucero está aqui para o gol, mas 4 jogadores participativos e tudo mais. Então, o Lúcio Rodrigues vai acabar sendo o meu reserva. E por que que eu não escalei ele titular se eu tô falando tão bem assim? Se eu tô falando tão bem dele assim?
Se eu fosse trocar, eu trocaria ele pelo Lucero, tá bom? Sendo sincero, essa troca faz muito sentido. E aí, se o Lúcio não. Se você escalar o Lúcio de titular, eu aconselho você escalar o Guilherme do Santos. Adversário, no caso, né? Então, se vocês quiserem fazer essa troca, ok, é uma boa. Mas bom, vamos para os nossos reservas. Reserva do Lucas Evangelista vai ser o Carrillo, como eu tinha mencionado, caso o Breno Bidão não entre de titular, né? Ou às vezes não entre na partida. Existe esse risco, mas eu dou assim, 70% de chance do Breno Bidão chegar de titular, tá bom? Ele fez uma grande partida contra o Bahia também, né? Deu assistência. De zagueiro, eu aconselho vocês colocarem o Mikael. De lateral, eu aconselho vocês colocarem o Angileri, tá? É um jogador que já tem, acho que, 3 assistências pelo Corinthians. Ótimo jogador. Veio para assumir a lateral esquerda do Corinthians. E de goleiro, eu colocaria o Anthony, tá bom? É, fez uma partida até ok contra o Flamengo, né? Entrou no lugar do Rocher, que saiu lesionado. E ele tá baratinho e pode valorizar também. Mas se vocês quiserem também colocar o Felipe Longo, goleiro reserva do Corinthians, aqui no banco, pode ser também. É, 99% de chance do Donelli jogar, mas se vocês quiserem colocar o Felipe Longo, pode ser também. Coloca no banco, que se não for um é outro, tá bom? E de técnico, nós vamos colocar o Renato Paiva do Botafogo, tá bom? De técnico, no caso, né? O técnico vai ser o Renato Paiva do Botafogo. De capitão vai ser o nosso Igor Jesus. E aqui novamente, Lúcio Rodrigues de reserva de luxo. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa vai ser nossa escalação. Com certeza vou dar uma atualizada até o fim da rodada, né? Não, fim da rodada não, até o mercado fechar. Mas aí eu faço um vídeo mais longo, um vídeo mais explicado para vocês, tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Boa sorte pra gente nessa nova rodada. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.